Aos 75 anos, Chris Norman finalmente decidiu revelar o que guardava para si há décadas. Não em uma manchete, não em um escândalo, mas em um momento calmo e reflexivo, moldado pelo tempo, pela memória e pela verdade. Durante anos, os fãs especularam sobre o que realmente aconteceu nos bastidores de uma das colaborações mais inesquecíveis do rock. O que Chris Norman realmente pensava sobre a mulher que esteve ao seu lado em um momento crucial de sua vida e carreira. Agora, sem nada a provar e sem imagem a zelar, Chris Norman fala abertamente, honestamente e sem filtros sobre Suzy 4. Esta não é uma história sobre fofocas, não é sobre rivalidade ou boatos, é sobre legado, sobre respeito e sobre finalmente esclarecer as coisas antes da fama, antes das arenas lotadas, antes que a pressão da indústria musical remodelasse tudo. Havia um jovem crescendo no norte da Inglaterra, cercado por música muito antes de entender seu poder. E é aí que esta história realmente começa. Muito antes dos holofotes o encontrarem, Chris Norman já vivia à margem da música. Ele nasceu Christopher Ward Norman, em 25 de outubro de 1950, na cidade litorânea de Redcar, North Yorkshire, Inglaterra. A música não foi algo que ele descobriu mais tarde na vida. Ela estava presente desde o início. Seu pai era cantor e artista profissional, e na casa dos Norman, as melodias eram tão comuns quanto as conversas. Quando a família se mudou para Bradford, o jovem Chris cresceu em uma época de grandes transformações na Grã-Bretanha. A cultura jovem do pós-guerra estava em plena expansão. O rock and roll, o skiffle e os primórdios do pop já não eram apenas sons que tocavam no rádio. Eles estavam moldando identidade, rebeldia e sonhos. E Chris absorveu tudo isso. Na adolescência, pegou um violão e começou a se apresentar com amigos da escola. No início, não havia nada de glamouroso nisso. Quartos pequenos, acordes simples, longas horas de prática. Mas mesmo assim, algo se destacava. Sua voz não era polida, não era teatral. Era rouca, emotiva e inconfundivelmente humana. Enquanto muitos cantores buscavam a perfeição, a voz de Chris Norman carregava vulnerabilidade. Havia uma certa aspereza em sua música, uma sensação de crueza que fazia as pessoas ouvirem com mais atenção. Mesmo naqueles primeiros anos, isso o diferenciava dos outros, que tentavam soar maiores ou mais polidos do que realmente eram. Em meados da década de 1960, ele formou uma banda com os amigos Alan Silson, Terry Utley, Ron Kelly, mais tarde, Pete Spencer. Como inúmeras bandas jovens, eles enfrentaram dificuldades. Mudaram de nome. Tocavam onde podiam. O progresso era lento, muitas vezes desanimador. Mas aqueles anos importaram. Eles moldaram a disciplina. Eles construíram química, ensinaram resiliência. Eventualmente, o grupo ficou conhecido como Smokey, e essa mudança marcou um ponto de virada que alteraria a vida de todos eles para sempre. O que se seguiu não foi um sucesso da noite para o dia, mas algo mais poderoso, impulso. Logo, as pessoas certas ouviriam aquela voz, aquela que se recusava a ser ignorada. Quando um membro do Smokey finalmente surfava a onda certa, não era sorte, era timing, persistência e um fator crucial que os tornava inconfundíveis, a voz de Chris Norman. Em meados da década de 1970, a banda começou a trabalhar com a poderosa dupla de compositores e produtores Nicky Chinn e Mike Chapman. E quando essa parceria deu certo, tudo mudou rapidamente. Foi como se alguém tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos e um membro do Smokey a atravessasse com fogo atrás de si. O que se seguiu foi uma onda de sucessos internacionais que não apenas entraram nas paradas musicais, como se tornaram clássicos. Canções como Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Don't Play Your Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight, e Lay Back in the Arms of Someone se tornaram mais do que faixas de um álbum. Elas se tornaram hinos, familiares, emocionantes, tocadas em carros, bars, salas de estar e estações de rádio noturnas em todo o mundo. Mas eis o que as fez perdurar. Essas músicas não eram apenas cativantes, elas pareciam reais, e isso vinha da maneira como Chris Norman as cantava. Sua interpretação tinha um equilíbrio peculiar, vulnerável, mas forte, terna, mas nunca frágil. Como um homem confessando algo que não queria admitir, mas que não conseguia mais guardar para si. Essa honestidade emocional deu profundidade à música do Smokey e fez com que os ouvintes sentissem que a banda os entendia. O Smokey se tornou especialmente enorme na Europa continental, Austrália e Reino Unido.
milhões de fãs, dezenas de milhões de discos vendidos em todo o mundo. Noite após noite, multidões compareciam não apenas para ouvir os sucessos, mas para senti-los. Durante essa época, Chris Norman não era apenas o cantor. Ele se tornou o rosto da sinceridade em uma indústria musical que muitas vezes parecia artificial. As pessoas acreditavam nele, e essa crença importava porque, com o passar dos anos, turnês, gravações, pressão e expectativas, algo começou a apertar a banda. Por trás do sucesso, outra verdade crescia silenciosamente. Smokey era famoso, mas criativamente as paredes estavam se fechando. No início da década de 1980, após anos de turnês incessantes e exigências da indústria, os membros do Smoke Oak começaram a se sentir limitados. A máquina do sucesso que os havia alçado agora lhes dizia o que ser, como soar e para onde ir em seguida. E Chris Norman, mais do que ninguém, sentiu isso. Ele não queria apenas se apresentar. Ele queria liberdade. Queria uma voz que lhe pertencesse, não ao sistema ao seu redor. Mas Chris Norman não deixou o Smokey Robinson em busca da fama. Ele saiu em busca de si mesmo. Em 1986, após anos de pressão e sentindo-se criativamente limitado, ele tomou a decisão que assustou até mesmo as pessoas mais próximas a ele. Ele se afastou da banda que o tornou um nome mundialmente famoso e iniciou a incerta jornada de uma carreira solo. Foi arriscado. Foi ousado e foi o momento em que tudo poderia ter desmoronado. Mas, em vez disso, tornou-se o momento em que tudo se abriu quase que imediatamente. Seu salto para a carreira solo provou ser transformador. E uma música em particular se tornaria o ponto de virada que reescreveria seu futuro. Um dueto. Em 1986, Chris Norman lançou Stumbling In com Suzi Quatro. E o impacto foi enorme. A canção se tornou um grande sucesso internacional, chegando ao topo das paradas e apresentando Chris Norman a uma geração inteiramente nova de ouvintes. E o que a tornou inesquecível não foi apenas a melodia, mas a intimidade. Naquele dueto, os ouvintes puderam ouvir um lado mais suave e terno de sua voz. A rouquidão ainda estava lá, mas agora carregava calor, vulnerabilidade, uma espécie de nuance emocional que soava quase como uma confissão. Não era mais o vocalista de estádio, era um homem cantando com a alma. Esse sucesso não se limitou a uma única música. Chris Norman lançou álbuns solo que consolidaram sua reputação como um artista maduro e emotivo. Faixas como Midnight Lady, Some Hearts Are Diamonds e No Arms Can Ever Hold You não apenas tiveram boa recepção, como se tornaram profundamente queridas, especialmente em lugares onde o público se conectava fortemente com a narrativa emocional na música. Alemanha, Escandinávia, Europa Oriental. Nessas regiões, Chris Norman não se sentia como um ex-membro de banda. Ele se sentia uma lenda. E o mais notável é que, ao contrário de tantos artistas que desmoronam após deixarem um grupo famoso, Chris Norman não apenas sobreviveu, como prosperou, porque permaneceu fiel ao que seus instintos imploravam: autenticidade. Seu trabalho solo misturou pop, soft rock e sutis influências country. Os temas se tornaram mais introspectivos: amor, saudade, reflexão, resiliência. Era possível perceber maturidade nas letras e experiência de vida na maneira como ele interpretava cada verso. E é por isso que essa história importa, porque quando Chris Norman fala sobre Suzi Quatro hoje, não é como um homem em busca de holofotes. É como alguém que sabe que ela fez parte de um capítulo crucial, não apenas em sua carreira, mas também na forma como o mundo o ouvia. E mesmo depois desse sucesso, a jornada de Chris Norman não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, ele se tornou algo ainda mais raro, um artista que se recusa a desaparecer. A maioria das vozes não sobrevive ao tempo. São substituídas por tendências. São suavizadas pela idade. São soterradas pelos sucessos de ontem. Mas a voz de Chris Norman fez algo diferente. Envelheceu como madeira desgastada. Mais áspera, mais profunda, mais rica em personalidade. E em vez de fugir do tempo, ele deixou que o tempo o moldasse. Décadas após o auge de Smoke Oak, e muito depois de muitos de seus contemporâneos terem se afastado, ele continuou fazendo o que os verdadeiros artistas fazem de melhor. Continuou presente. Continuou em turnês extensivas, lançando novos álbuns e se apresentando para plateias lotadas por toda a Europa e além. E o que tornou aqueles shows tão impactantes não foi apenas a nostalgia. Foi a emoção crua que ainda pulsava em sua voz. A mesma honestidade que as pessoas ouviram na década de 1970, agora carregada pela experiência.
Chris Norman nunca se apoiou unicamente no passado. Sim, ele honrou o legado de Smokey, mas não se aprisionou nele. Ele continuou criando novas músicas, equilibrando o respeito pelo que veio antes com a coragem de seguir evoluindo. Isso é raro. A maioria dos artistas ou abandona sua história ou fica presa a ela. Chris Norman conseguiu algo quase impossível. Manteve-se autêntico. Seu apelo internacional foi publicamente reconhecido em 1994, quando recebeu um dos prêmios mais prestigiosos de sua carreira solo, o de Estrela Internacional do Ano em Vídeo pela CMT Europa. Numa época em que a televisão musical desempenhava um papel decisivo na formação de um estrelato que transcendia fronteiras, esse reconhecimento provou que sua identidade solo não era um detalhe, ela se sustentava por si só. E então, em 2004, ele lembrou ao público mais uma vez que nunca havia realmente desaparecido. Ele participou de um show de retorno na emissora alemã ProSieben, um programa criado para reunir e celebrar artistas lendários. E um dos momentos mais comentados foi quando ele cantou Stumbling In novamente. Desta vez em dueto com a ícone pop CC Cat. Não foi apenas uma apresentação, foi um lembrete. Um lembrete de que uma música pode sobreviver por décadas e que uma voz como a dele não desaparece. Ela simplesmente retorna quando o mundo está pronto para senti-la novamente. Mas o ponto alto emocional daquela série aconteceu no episódio final, quando Chris Norman se juntou ao Smokey no palco para a música de encerramento. E para os fãs que vivenciaram a era de ouro da banda, não pareceu um segmento de TV. Pareceu que uma história compartilhada estava respirando novamente. Então, em 2019, seu status como um artista internacionalmente aclamado foi reforçado em um cenário repleto de simbolismo e prestígio. Ele foi a atração principal do White Nights Music Festival em São Petersburgo. Essa não foi uma escolha aleatória. O evento foi organizado como uma homenagem à extraordinária carreira de 50 anos do ícone cultural russo Alla Pugacheva. Ser escolhido como atração principal para uma celebração tão importante foi uma demonstração discreta do respeito que Chris Norman inspira muito além do Reino Unido. Dividindo o palco com artistas como Bonnie Tyler, Level 42, e Svetlana Loboda. Ele apresentou uma performance que mesclava décadas de experiência com paixão inabalável. Sob o céu noturno branco e luminoso, ele provou algo simples, porém poderoso. Um verdadeiro legado não se mede por tendências. Mede-se pela capacidade de emocionar pessoas ano após ano, geração após geração. E agora, aos 75 anos, no auge de uma vida repleta de música, fama, pressão e sobrevivência, Chris Norman chegou ao ponto em que a reflexão se torna inevitável. Porque quando se vive tanto tempo, para-se de buscar aprovação. Começa-se a buscar a verdade. E é exatamente por isso que suas palavras sobre Suzy 4 têm tanto peso. Para um homem que passou décadas em palcos sob holofotes e em meio a multidões ensandecidas, a verdadeira história de Chris Norman sempre incluiu algo que a indústria da música raramente permite: estabilidade. Enquanto a fama destruiu inúmeros artistas através do caos, vícios, relacionamentos desfeitos e reinvenções intermináveis, Chris Norman construiu algo quase impensável nesse mundo. Uma vida privada que realmente perdurou. Em 1970, quando o sucesso estrondoso de Smokey and the Sun estava apenas começando, ele se casou com sua esposa, Linda. Esse detalhe importa mais do que as pessoas imaginam, porque esse casamento não começou após o sucesso. Tudo começou antes de o mundo conhecer seu nome, antes das turnês com ingressos esgotados, antes dos sucessos no topo das paradas, antes da pressão implacável da indústria. Isso significava que o vínculo entre eles foi construído sobre a juventude compartilhada, confiança e vida real, não sobre a atenção da celebridade ou fantasias públicas. E ao longo das décadas, em uma indústria notória por casamentos desfeitos e relacionamentos efêmeros, essa união perdurou por mais de meio século. Linda permaneceu uma presença constante nos bastidores, oferecendo apoio emocional e estabilidade enquanto Chris lidava com as exigências de gravar, fazer turnês e se manter relevante em meio às mudanças das eras musicais. Pessoas próximas a eles frequentemente descreviam a parceria como profundamente reservada, baseada no respeito mútuo e não em espetáculos. Juntos, Chris e Linda criaram 5 filhos. E ele sempre tratou a paternidade como algo central em sua identidade, não como algo secundário à carreira. Mesmo durante longos períodos longe de casa, ele se esforçava conscientemente para se manter presente na vida dos filhos.
Para ele, a família não era uma história secundária que corria silenciosamente em segundo plano. Era a sua âncora. E muitos observadores acreditam que essa âncora foi um dos motivos pelos quais ele manteve sua reputação de pessoa centrada e acessível, mesmo quando a fama poderia facilmente ter distorcido tudo. Então veio outra decisão que dizia muito sobre quem ele realmente era. Em 1986, no mesmo ano em que sua carreira solo decolou, e o mundo o observava mais atentamente do que nunca, a família Norman optou por se mudar para a Ilha de Man. Não Londres, não Los Angeles, não alguma capital das celebridades feita para chamar a atenção, a Ilha de Man. A mudança não foi apenas geográfica, foi simbólica. A ilha oferecia privacidade, tranquilidade e distância dos holofotes intensos da cultura das celebridades. Deu a Chris Norman a possibilidade de se concentrar na música sem sacrificar a paz da sua família. A comunidade unida e o ritmo mais lento correspondiam ao seu desejo de normalidade. Significava que os seus filhos poderiam crescer sem a pressão constante dos meios de comunicação. E desde que se mudou para lá, a Ilha de Man tornou-se a sua casa permanente e o seu refúgio criativo. Partindo dessa base mais tranquila, ele continuou a compor, gravar e fazer turnês internacionais, provando algo que muitos artistas nunca aprendem. Você não precisa viver dentro da máquina para ter sucesso. Às vezes, você sobrevive se afastando dela. E agora, aos 75 anos, após décadas de fama, triunfo, sacrifício e perseverança, Chris Norman se encontra na fase da vida em que a reflexão se torna natural. Ele tem uma visão ampla da indústria musical, uma longa memória das pessoas que moldaram aquela época. E entre todas essas figuras, um nome se destaca com clareza e respeito inconfundíveis: Suzi Quatro. Porque, pela primeira vez em muitos anos, Chris Norman finalmente falou abertamente e detalhadamente sobre a conexão entre eles, a época que compartilharam e a admiração que sempre nutriu por ela. Aos 75 anos, Chris Norman não fala como alguém tentando impressionar alguém. Ele fala como alguém que viveu o suficiente para parar de dourar a pílula. Quando relembra o início da década de 1970, ele se lembra de uma cena musical crua, competitiva e repleta de possibilidades. Em suas palavras, era uma época em que tudo parecia novo, quando ninguém sabia ao certo até onde as coisas poderiam chegar e quando as regras ainda não estavam totalmente definidas. Mas então Suzi Quatro chegou, e Chris Norman deixa isso bem claro. Sua presença não foi apenas notável, foi disruptiva da melhor maneira possível. Quando Suzi apareceu, ele relembra, ela mudou o cenário. Não porque ela foi apresentada como diferente, não porque ela teve permissão para entrar em um espaço, mas porque ela não pediu para se encaixar no que já existia. Ela era completamente original. Chris enfatiza que o impacto de Suzi Quatro foi muito além do sucesso nas paradas musicais. Ela era uma musicista de rock que tocava baixo e liderava uma banda de som pesado em uma indústria dominada por homens. Hoje, algumas pessoas podem subestimar o que isso significava naquela época, mas Chris não. Ele chama isso de coragem. O tipo de coragem que não se anuncia. O tipo de coragem que simplesmente entra na sala e se recusa a recuar. Ele destaca algo simples e preciso. Naquela época, isso simplesmente não acontecia. E, no entanto, Suzi não esperou por permissão. Ela não pediu permissão. Ele diz que ela simplesmente fez. Essa honestidade é importante porque revela o que muitos músicos homens sentiam em silêncio na época. Chris admite que Suzi forçou as pessoas, inclusive ele, a repensarem suposições que nem sequer sabiam que tinham, porque não dava para ignorá-la. Não com aquela atitude, não com aquele talento, não com aquela resistência. À medida que suas carreiras se cruzavam em turnês, aparições na TV e eventos da indústria, Chris se lembra desses encontros com carinho e respeito. Ele não a descreve como distante ou falsa, ele a descreve como direta. Ela sempre foi franca com as pessoas. Ele diz, sem rodeios, sem fingimento. O que você via era o que você tinha. E então ele acrescenta algo que vai além dos elogios. Suzi tinha um equilíbrio raro entre firmeza e humor. Ela sabia se impor em qualquer ambiente, mas também sabia rir de si mesma. Chris chama essa combinação de poderosa porque significa força sem ego, confiança sem afetação. Mas ele também não romantiza o que ela passou. Ele fala sobre as pressões que Suzi enfrentou nos bastidores. Pressões que muitos fãs nunca viram. Ela teve que trabalhar o dobro para ser levada a sério. Chris diz isso claramente, quase como uma correção da história.
Ele observa que, enquanto muitos artistas eram moldados e controlados naquela época, Suzy lutou para manter sua identidade. Ela sabia quem era, diz ele, e não ia deixar ninguém reescrever isso. E isso nos leva à pergunta mais importante. Por que agora? Por que falar tão abertamente aos 75 anos? Depois de tantos anos de silêncio, Chris faz uma pausa e sua resposta é quase dolorosamente simples. A idade traz honestidade, diz ele. Você para de se preocupar com a forma como as coisas serão recebidas. Você para de representar a versão segura da sua verdade e só quer que o registro seja justo. Para ele, justiça significa reconhecer a influência e a resiliência de Suzy 4, não como uma novidade, não como uma versão feminina de nada, mas como o que ela realmente era, uma artista do rock. E então Chris oferece uma reflexão final que soa como um encerramento, não apenas para ele, mas para toda uma era. O tempo suavizou rivalidades e mal-entendidos que antes pareciam importantes. Naquela época, todos lutavam para sobreviver e ter sucesso, e às vezes isso criava distância ou silêncio. Agora, diz ele, só existe respeito. Quando olho para trás, admitei, sinto-me grato por ter compartilhado aquela época com pessoas como Suzy. Ela elevou o padrão para todos. Ao chegar às suas considerações finais, Chris Norman demonstra uma mudança em seu tom de voz. Esta não é a voz de um artista contando uma história. É a voz de uma testemunha. Um homem que vivenciou uma das eras mais intensas da música moderna e viveu o suficiente para ver como a história pode obscurecer, distorcer ou esquecer o que realmente importava. E é exatamente por isso que suas palavras finais sobre Suzy 4 impactam tanto, porque Chris não fala dela apenas como uma colaboradora ou uma estrela daquela época. Ele fala dela como um marco da verdade. Ele diz que, quando artistas mais jovens lhe perguntam sobre aquele período, ele sempre menciona o nome dela, não como uma curiosidade, não como uma nota de rodapé, mas como uma lição. Se artistas mais jovens me perguntam sobre aquela época, ele diz, eu sempre a menciono. E então ele lhes diz exatamente o que observar. Observem Suzy 4. Observem a coragem dela. Não o tipo de coragem que é gritada nas redes sociais. Não o tipo que é transformado em uma marca. O tipo de coragem que entra em uma indústria dominada por homens, conquista uma base de fãs, lidera uma banda de estilo agressivo e se recusa a ser tratada como uma novidade. O tipo que se mantém firme sem pedir a aprovação do mundo. Chris deixa claro que o legado de Suzy não deve ser definido como a mulher isso ou a primeira mulher aquilo. Esses rótulos, mesmo quando usados como elogio, podem diminuir silenciosamente o lugar de alguém na história. E Chris se recusa a deixar isso acontecer. Suzy merece seu lugar na história. Ele insiste. Não como uma exceção, não como um artifício, mas como o que ela realmente era, uma artista de rock. Essa é a essência de tudo o que ele diz. E quando essas palavras vêm de alguém como Chris Norman, um homem que viveu aquela época, percorreu aquele circuito e viu como a indústria tratava as pessoas nos bastidores, elas têm peso. Aos 75 anos, sua voz carrega a clareza da experiência. E nessa clareza, ele oferece algo raro. Não fofoca, não drama, mas uma homenagem sincera que soa como justiça. Uma forma de dizer, nós te vimos, nós te respeitamos, e a história jamais deve esquecer o que você mudou. Porque, às vezes, a coisa mais poderosa que uma lenda pode fazer perto do fim de uma longa jornada não é falar de si mesma, mas usar sua influência para honrar outro pioneiro que ajudou a redefinir a aparência e o som do rock. Foi exatamente isso que Chris Norman fez, e é por isso que essa história é importante. Se você acredita que Suzy 4 merece seu lugar na história do rock, deixe um comentário abaixo.